Conversando sobre filosofia, política e artes, tecemos o cotidiano, transmitimos realidades. Olá, meu nome é Daniel Rodrigues, sou professor do Centro de Educação aqui da UFPE, apresentando o programa Realidades Hoje, com um especial de setembro, Eleições, Direito à Cidade. Hoje eu estou aqui com 3 entrevistados, uma entrevistada e 2 entrevistados, para ser mais claro. Prazer, conheço vocês, conheço o centro que vocês trabalham, é uma alegria enorme, né? Aqui, no meu lado, Rosa Sampaio, jornalista do Centro Sabiá, né, que trabalha no Centro Sabiá com agroecologia. João Vitor Venâncio, advogado popular do Fórum SWAP da CPT Nordeste 2, e meu querido também conhecido, amigo de longas militâncias também, né? Professor Marcos Figueiredo, da Universidade Rural, mas também atuante histórico na luta popular e na agroecologia. Esse programa é uma série sobre eleições, sob o prisma das organizações sociais, né? Do movimento popular, da sociedade civil. O olhar, a gente resolveu não perguntar para os candidatos, mas perguntar para as pessoas, para a sociedade organizada, o que a gente quer dessas eleições, desse momento político tão importante? Qual é a ótica? E nesse primeiro bloco, a gente queria falar com vocês sobre a caracterização da crise climática. O que é esse evento? Né? É natural? A implicação da intervenção dos seres humanos, do próprio sistema organizativo que a gente chama de capitalismo, né? De produção, de reprodução. Quem são os sujeitos nesse processo? Né? Quem é mais atingido? Quem se beneficia? Eu vou começar aqui com o professor Marcos Figueiredo. Afinal, crise climática, o que você pode nos colocar aqui no programa? Então, boa tarde aos companheiros aqui da bancada. Muito agradecido pelo convite, a Daniel. E boa tarde aos companheiros e companheiras que estão ouvindo o programa. Eu acho que nós podemos inicialmente falar que a natureza sempre esteve em movimento, não é? Com suas crises naturais, com suas mudanças naturais. Isso é parte da natureza viva. Está em mudanças permanentemente, não é? Então, por isso que a gente tem as fases geológicas. O que vai caracterizar essa crise é a partir do momento em que a ação humana, sobretudo com a Revolução Industrial, aí do século XVIII, ela passa a capturar da natureza uma quantidade de recursos naturais maior do que a capacidade da natureza de se regenerar. Então, você tem, com o advento da Revolução Industrial, o desenvolvimento de uma lógica baseada no crescimento econômico, na apropriação em escala geométrica da natureza, com forças motomecânicas, com energia fóssil, maior do que o tempo que a natureza, maior do que o ritmo da natureza em se regenerar. Então, você vai provocando progressivamente, a partir dessa lógica industrial para acumulação de capital, um problema em se apropriar da nossa natureza para gerar e produzir cada vez mais mercadorias. A Conferência de Estocolmo, em 1972, na Suécia, ela sinaliza para isso, que há uma incompatibilidade entre os ritmos de regeneração da natureza e os ritmos de apropriação pela lógica econômica produtivista capitalista. Então, isso vai levar a um quadro de que a natureza não é infinita, ela é finita, a Terra é finita. É um organismo vivo finito. E na medida que cresce muito esse nível de apropriação dos recursos marinhos, das florestas, você tem um impacto humano, né, nesse processo que provoca uma degradação sem precedentes na história da humanidade. Então, o que a gente está vivendo hoje é uma forte crise ecológica, produto da civilização industrial, ocidental e capitalista, que vai deixar um fardo muito pesado para as gerações do futuro. Essa crise ela tem algumas características que são importantes destacar. A primeira característica é a abrangência dela, porque nós sempre tivemos crises ecológicas, problemas ecológicos, de uma escala muito pequena. A poluição do rio Capibaribe com Vioto, por exemplo, provocada pelas usinas, a matança dos peixes e tal.
aquele problema que nós tivemos aqui no Recife nos anos 70. Hoje, a abrangência da crise é global. Os fenômenos climáticos, a crise, ela é global. Então, se você tem um fenômeno como o derretimento das geleiras, o aquecimento global, o efeito estufa, o impacto, ele não é mais local. Já bate aqui no Recife, né? O que está colocando, já São bate Paulo, lá no São Paulo, Rio Grande do Sul Rio Grande do agora, Sul, né? derretimento das calotas, aumento do nível do mar, cidades que estão sendo levadas, né? Ilhas que estão sendo levadas pela elevação do nível do mar. A outra característica fundamental é de que, além da abrangência, que é global, da crise climática, veja, estamos falando de problemas estruturais, de uma abrangência global. Ela também é, em alguns casos, irreversíveis. Os danos são tão fortes e tão profundos que são de alta irreversibilidade. O derretimento das calotas polares, por exemplo. Sim. Né? O aquecimento global, diversos estudos do IPCC já apontam, não para um episódio de um ano maior, 2023, o ano de maior aquecimento, maior temperatura. Não é isso. É uma tendência de crescimento do aquecimento global. Então, não tem mais, assim, como a gente dar a volta nesse processo. A gente vai ter que pensar estratégias para conviver com esse processo. Muito bem, a situação é grave e isso a gente já está sentindo na pele todo mundo. João Vitor, nesse processo que o professor Marcos levantou, tem os sujeitos sociais. Você é advogado, né, assessor do Fórum SWAP, né? A gente tem exemplos aqui, como por exemplo, que é toda essa questão que envolve, né, não só o aspecto mais geral, mas o aspecto das pessoas que moram em SWAP, toda essa contradição. Como é que você vê essa crise climática e esses sujeitos envolvidos, né, não só como produtores, mas como aquelas pessoas que sofrem com os efeitos? Boa tarde, Daniel. Boa tarde. Companheira de bancada. É uma honra estar aqui com vocês. E de fato, assim, eu primeiro demarcar que o Fórum SWAP é uma organização que acompanha as comunidades atingidas pelo complexo industrial portuário de SWAP. Então, nós não somos uma organização ligada ao complexo, pelo contrário, a gente acompanha as comunidades atingidas pelos impactos do complexo. E eu acho que o professor Marcos muito bem destacou é que o que a gente está chamando de crise climática e esse momento histórico em que essas contradições elas se acirram a tal ponto que precisarão ser resolvidas de alguma forma, ele não é fruto da humanidade em abstrato, mas ele é fruto de um modelo de desenvolvimento, de organização da produção, das relações sociais, que é o que a gente chama do sistema capitalista e que está baseado, sobretudo, na mercantilização da realidade, na extração de valor acima de tudo. Então, se a gente pensa, por exemplo, tem uma categoria que é muito central para a gente pensar nesse processo de quem são os sujeitos, os corpos, né, os territórios mais impactados por esse processo histórico, que é o conceito de racismo ambiental. Então, quando a gente pensa, por exemplo, aqui no contexto específico desses territórios que o Fórum SWAP acompanha, né, atingidos pelo Complexo Industrial Portuário de SWAP, a gente está falando de territórios pesqueiros, comunidades tradicionais, que mantêm seus modos de vida em harmonia com a natureza, que mantêm seus modos de vida de produzir sem estabelecer esse nível de contradição e de expoliação e de exploração da natureza, e que são interpelados por um modelo de desenvolvimento que é imposto de fora e que é baseado nessa lógica de mercantilização da natureza. Então, é por isso, por exemplo, que a gente tem um exemplo paradigmático e histórico e muito triste aqui na realidade dos impactos do Porto de SWAP, que é, por exemplo, o fechamento do rio Tatuoca. Sim. Que é uma área de mangue que abastece a comunidade quilombola Ilha de Mercês e que é um território que passou quase 15 anos com o estuário completamente fechado, o contato do estuário com o mar, por causa de uma decisão de SWAP de construir ali um acesso para facilitar o acesso ao estaleiro Atlântico Sul. Então, é uma lógica econômica que se impõe sobre os territórios. Sim. É uma lógica de extração da mais-valia, exploração e de obtenção do valor acima de tudo, acima das vidas, o lucro acima das vidas, como a gente costuma dizer.
Então, esses territórios, né, de comunidades tradicionais, mas se a gente pensar também no processo histórico de expropriação de comunidades camponesas, povos indígenas e deslocamento para as cidades, também são essas pessoas que, quando vão para as cidades, vão num contexto de marginalização, vão no contexto de estarem em bairros que não têm acesso a serviços públicos, a saneamento. Então, é uma inclusão perversa dentro desse processo em que sempre serão as populações mais vulnerabilizadas, as populações tradicionais, a classe trabalhadora, de forma geral, que vai sofrer com os impactos de um modelo de desenvolvimento que não serve e que não serve para a humanidade também, que está colocando a própria existência humana na Terra em xeque. Eu acho que seria um pouco isso, assim. Esse processo aí você vê por outro lado também. Se a gente viu aqueles que sofrem, né? E classe trabalhadora, né, pessoas negras. No Brasil, o racismo no Brasil vai afetar a classe trabalhadora, é negra, uma grande parte. E a gente tem também, não sei se quem pega essa questão de quem é o beneficiado, quem são os grandes beneficiados, que tem uma crise climática, está tendo uma intervenção, mas alguém está ganhando, senão todo mundo parava. Não, para porque está todo mundo perdendo. Então tem quem se beneficia. Você topa pegar essa questão, Rosa? Rosa aqui, que também do Centro Sabiá. Olá, boa tarde a todos os ouvintes e ouvintes. Aos meus companheiros aqui de bancada, professor Daniel, Marcos, o companheiro João Vitor. Então, tem sim, Daniel, tem beneficiários sim, o grande capital, né? Eu acho que as pessoas que ganham muito dinheiro com a crise climática. A ASA, a Articulação Semiárido, atua há 25 anos no semiárido brasileiro e, por muito tempo, o poder econômico da região lucrou muito com a falta d'água e com as regiões áridas, né, em detrimento do bem viver das populações mais pobres. Então, hoje o que a gente está vendo em todo o território nacional, aliás, não só, né, em todo o mundo, isso, como o professor Marcos explicou, né, a mudança climática, ela acontece, né, o tempo é cíclico, as mudanças e as transformações ocorrem, né? Mas sempre tem aquele que explore, que ganhe, que o grande capital, né, vai sempre usar dos recursos naturais até o esgotamento. Uma coisa que, assim, diante dessas notícias que estão aparecendo muito em São Paulo, né, as queimadas no centro do país, um post recentemente de uma companheira, Helena Dias, jornalista também dos movimentos sociais, me chamou a atenção porque ela colocou uma coisa que eu adorei. Assim, há muito tempo o Nordeste fala, debate e discute as mudanças climáticas, né? Nós aqui no Nordeste, as organizações que estão no Nordeste, trabalham há muito tempo, debate, chama a atenção para esse fenômeno que vem acontecendo, né? O Centro Sabiá, a gente recentemente digitalizou um acervo de 31 anos, né? E descobrimos que há 31 anos o Centro Sabiá não só debate, fala, chama a atenção, como trabalha, né, para mitigar, para tentar pelo menos estacionar. A gente acredita que é por meio da agroecologia, a gente acredita que é por meio das tecnologias, né, que vão dar convivência com o semiárido, por exemplo. Então, há 31 anos que só o Centro Sabiá, né? Assim, só o Centro Sabiá, há 31 anos dentro do que o Centro Sabiá existe, né? Mas que outras organizações, as organizações da Articulação Semiárido, da ANA, né? Quem trabalha com o movimento agroecológico, fala e discute sobre a questão das transformações climáticas, da crise climática, da justiça climática, e como bem lembrou o João Vitor, onde é que está o racismo ambiental, né? A quem atinge, né? E quem é explorado no meio disso tudo. Então, no Nordeste, essa pauta é antiga. Ainda nesse primeiro bloco, eu gostaria que vocês também abordassem essa questão, né? Afinal, o Estado, ou seja, a organização política, que a gente chama de Estado, né? Mas que agora a gente está discutindo no município, qual o papel, né? Porque a gente viu quem tem interesse, quem é beneficiado e quem sofre. E o Estado? E como é que ele como é que tá diante disso aí, professor Marcos? Eu acho que uma coisa importante é falar primeiro do que a gente entende por Estado. O Estado não enquanto um órgão, os órgãos, né, que compõem o Estado, né? Você tem diferentes órgãos que compõem o Estado. Mas o Estado enquanto um espaço de disputa de poderes entre classes sociais. Então, as políticas públicas que nós temos, elas são uma expressão
do debate e da correlação de força que se dá dentro do Estado entre a classe trabalhadora e a burguesia, classe média, né? Então, o Estado é uma expressão, as políticas públicas dos Estados, os órgãos públicos, né, são uma expressão dessa disputa entre projetos de classes sociais diferentes. É por aí que a gente tem que analisar. Nesse sentido, eu acho que é importante dizer que o Estado ele não é um todo monolítico. Dentro do Estado, né, hegemonicamente, você tem segmentos sociais, tem interesses sociais, políticas públicas e órgãos que estão aí apoiando, né, a destruição da natureza, a exploração humana, através de políticas públicas. Né? Quando a gente pega, por exemplo, o pacote agrícola desse ano, mais de 300 bilhões para uma agricultura que devasta a floresta. Quanto? Mais de 300 bilhões. 327 bilhões, eu acredito. Que dinheiro para tratores, para fertilizantes, para agrotóxico, glifosato, para derrubada de floresta, para plantio de soja, para plantio de monocultivo de cana-de-açúcar e destruição do Pantanal, destruição da floresta amazônica. Então, esses incêndios todos que estão acontecendo aí, tem um foco bem dentro aí desse tipo de agronegócio que é muito mais susceptível, menos resiliente ao aquecimento global, né? Então, o Estado tem um papel. Mas, por outro lado, tem setores dentro do Estado que apoiam a agricultura familiar. Sim. Que acreditam na soberania alimentar, que acreditam na agroecologia como alternativa de uma vida com bem-estar, não é? Então, esse Estado, apesar de ser minoritário. Então, a gente tem que disputar o Estado. Aí é que está a questão. A gente tem que disputar as políticas públicas do Estado. A gente tem que disputar as políticas públicas dentro da prefeitura. A gente tem que eleger vereadores, tem que eleger prefeitos comprometidos com a nossa causa, para que a gente possa avançar politicamente numa narrativa e numa disputa de recursos que favoreça os refugiados climáticos. Né? A gente tem a beira dos córregos, nós temos as pessoas que vivem em palafitas, né? Nós temos aí uma injustiça climática que ela atinge de forma desigual as pessoas. Né? As encostas dos morros. Quem está nas encostas do morro vai sofrer muito mais com as mudanças climáticas. Então, a gente precisa que recurso do Estado venha para os setores da classe trabalhadora. Muito bem, a gente já está quase terminando esse primeiro bloco e eu já vou levantar a próxima. João Vitor já se prepara para começar, que é dentro dessa conjuntura de crise climática, analisar também a conjuntura política, né, que aparece desse momento político reacionário, conservador, quiçá fascista, né, que se apresenta para nós. Tá? Acho que esse elemento da crise, a gente estava vendo, por exemplo, hoje na televisão, pessoas colocando, filmadas, não foi uma invenção, foram filmadas colocando fogo no Centro-Oeste diante de um momento de seca, de um momento de incêndio, ou seja, não foi algo aleatório, não foi algo sem querer que aconteceu, um problema climático. Então, eu queria que o João já se preparasse, porque a gente já vai voltar e para a gente continuar esse importante debate aqui no Realidades. Já voltamos. Em breve seguiremos tecendo realidades. Voltamos ao programa Realidades, hoje discutindo sobre crise climática e saída agroecológica. Qual é essa conjuntura que a gente está vivendo, né, política, que leva a incidir sobre a crise climática? Por favor, João Vitor. Bem, gente, como o professor Marco já tinha falado no primeiro bloco, estudos e até um certo consenso em torno da existência de mudanças climáticas, eles não são novidade, propriamente. Então, o painel intergovernamental sobre as mudanças do clima, na IPCC, como o professor falou, já identificou essas mudanças há várias décadas, mas o que a gente vivenciou ao longo dos últimos anos, né, foi, de fato, a ascensão de figuras reacionárias de extrema-direita, como Bolsonaro, Donald Trump, que, de fato, defenderam avidamente essa narrativa de que não existe, né, aquecimento global, que mudanças climáticas são uma falácia das esquerdas e tudo mais. E, em verdade, a gente entende que esse tipo de narrativa ele serve a um processo
político muito bem orquestrado de flexibilização das legislações ambientais de proteção, de privatização de empresas públicas, que são responsáveis, por exemplo, por saneamento básico, por outros serviços públicos essenciais, de passar a boiada, como a gente viu aqui no Brasil, né? Então, de toda uma estrutura de desregulamentação dessas medidas de proteção ao meio ambiente e que, a outra face delas é justamente abrir o caminho para essa boiada passar, para o capital avançar, né, na sua ofensiva predatória sobre os territórios. Então, o próprio governador Eduardo Leite, que após as tragédias no Rio Grande do Sul, deu várias declarações falando que não deveríamos apontar culpados quando existem culpados muito objetivos desse processo, né? Salvo engano, mais de 400 normas ambientais foram modificadas pelo governador ao longo dos anos anteriores à tragédia no Rio Grande do Sul. Então, existe sim esse fenômeno da extrema-direita negacionista, mas eu acho que cada vez mais existe um fenômeno que me preocupa também, tanto quanto esse, que é um certo consenso em torno das medidas que devem ser tomadas como resposta a essa crise climática, que é um consenso muito rebaixado. Eu vou tentar elaborar rapidamente sobre isso. Sim. Me parece que quando a gente olha para o contexto da crise climática, a gente tem que pensar, antes de tudo, quem são os causadores, como a gente discutiu um pouco no primeiro bloco. Pensando no contexto do Brasil, existem 2 polos muito centrais, geradores de gases de efeito estufa, que são os principais gases que geram, né, aumento da temperatura na Terra e tudo mais. Dados de 2021, são os últimos grandes estudos que foram feitos relacionados a isso, indicam que o Brasil emitiu cerca de 2,1 bilhões de toneladas de gases de efeito estufa. Desses, 1,19 bilhões, ou seja, mais da metade, decorrentes do desmatamento. Sim. E mais de 579 milhões decorrentes do setor agropecuário. Então, isso coloca para a gente um elemento muito central. Não é possível combater a crise climática no Brasil sem combater a agropecuária e sem combater o desmatamento, sem combater o latifúndio e sem promover a reforma agrária. Então, talvez num contexto municipal, se a gente ficar pensando só nas grandes cidades, a gente perde um pouco de vista que existe toda uma rede municipal de municípios pequenos, de médios municípios, que são construídos em torno de uma dinâmica ainda muito centrada, né, em atividades agrícolas, agropecuárias, e que tem uma responsabilidade muito grande de autorização desse tipo de empreendimento, de autorização desse tipo de financiamento, de subsídios para esse tipo de empreendimento existir. Então, a gente tem, por exemplo, aqui na Mata Sul, recentemente, vem um processo de avanço muito forte da agropecuária, né, de rebanho, sobre comunidades camponesas, com uso de agrotóxicos, com drone, com, né, o despejo de veneno, de fato, sobre comunidades, sobre sítios, sobre casas. Aqui na Mata Sul. Na Mata Sul. E esse aumento do rebanho muito associado à instalação de um frigorífico industrial da Master Boi no município de Canhotinho, que é um frigorífico que só está lá porque existia um grande lobby, né, municipal, a família Porto, prefeito de Canhotinho, e também junto com o então governador do estado de Pernambuco, Paulo Câmara, que fizeram um grande esquema de subsídios governamentais, de investimentos diretos também na infraestrutura para que esse empreendimento se instalasse. E esse empreendimento está permitindo, por exemplo, que avance a boiada sobre vários municípios da Mata Sul, sobre várias comunidades camponesas e tradicionais. Então, eu acho que é muito importante que, para além do combate à extrema-direita, a gente seja capaz de articular criticamente um combate também a certas manifestações dentro do nosso campo, do campo da esquerda, que em grande medida só favorecem o agronegócio, só favorecem a agropecuária. Então, como é que a gente vai, por exemplo, falar que o problema está só na extrema-direita, quando, como o professor bem lembrou, a gente tem um plano safra com 470 e poucos bilhões de reais, e desses 400 bilhões de reais para o agronegócio. Essa é a posição do governo Lula em relação a investimentos na questão da agricultura no Brasil. E a gente pode entrar em outros elementos que eu vou deixar para o próximo bloco em relação à transição energética, também outras falsas soluções, que eu acho que é muito importante a gente ter essa dimensão, assim. A gente precisa sim combater a extrema-direita, combater o reacionarismo, mas a gente precisa também combater as falsas soluções que são introjetadas dentro do nosso campo e que só servem ao capital. Eu queria me intrometer nessa história das falsas soluções que João Vitor trouxe. A Mata Sul vem sofrendo com a história da agropecuária e da pulverização aérea.
o Agreste também, e está chegando no Agreste Sertão, né, as soluções energéticas que de limpas estão longe, né? A gente está lidando hoje não só com a energia eólica, né, que está chegando, devastando comunidades rurais, né, devastando, quando eu digo mesmo, implicando na saúde das pessoas, na questão de terra também, como agora também as fazendas de placas solares. Sim. Que traz uma coisa assim, bastante preocupante, que é o uso do mata-mato, né? O veneno, né? Para que a caatinga não cresça, para que fique as placas. Né? Então, isso acaba com o solo, né? Prejudica a produção de alimentos no semiárido também. E é uma falsa solução. E assim, de energia limpa não tem nada, gente. As pessoas estão deixando de produzir, as pessoas estão deixando suas terras, as pessoas estão fazendo contrato com essas grandes empresas que comprometem, né, o seu território, a sua terra. Saúde, né? E esse tipo de energia feita dessa forma, né, em grande escala, por empresas, né? Não, de limpa, não, ao contrário, contribui mais para o aquecimento global, contribui mais, até porque o solo sem a vegetação, ele vai aquecer cada vez mais, né? Com a placa solar que está ali em cima dele, ele vai aquecer cada vez mais. Então, são falsas soluções que no nosso estado, né, não só na Mata Sul, mas a gente está vendo do sertão ao litoral, né, apresentando, e isso precisa ser discutido nos municípios nessa época de eleição. Isso é muito importante, está acontecendo no Rio Grande do Norte, né? O grande lugar E aí, agro não é tão pop não, Marquinhos. Essa questão do desenvolvimento, né? Que está posto aí, ó. Ou você desenvolve, aí você vai utilizar as energias, né? Dita limpas, como você colocou, né? Como o João Vitor levantou, ou seja, essa contradição. A gente vai ficar estagnado economicamente? Como é que tu vê esse processo aí que o grande central é desenvolver o Nordeste, aí precisa de empresas, né, de frigoríficos, sei lá, de quantas outras. Como é que você analisa? Eu acho que uma coisa fundamental, primeiro, é compreender esse cenário como um processo histórico de um enraizamento, reflexo de um processo que foi dado aqui no início do século XVI com o capitalismo histórico. Então, a forma de apropriação, né, de extermínio, de genocídio, né, de formação dos grandes latifúndios para a produção de matéria-prima para o mercado europeu ocidental, né, isso é um elemento que se configura até hoje na nossa realidade. Então, o latifúndio, os coronéis que sempre dominaram a política no Brasil, eles vão se reconfigurando ao longo da história. Então, hoje eles se reconfiguram como empresários modernos, que estão nas bolsas de valores, produção de commodities, né? Mas eles têm uma bancada ruralista, eles estão na Assembleia Legislativa, eles estão nas câmaras de vereadores, são prefeitos, governadores. Então, eles têm uma força política extraordinária nesse processo, né? Então, essa capacidade de reconfiguração para aquelas atividades mais rentosas é que faz com que esse movimento do capital ele vá sempre caminhando dentro de uma perspectiva, de uma lógica de que um discurso, aí sim, é um discurso enganador, um discurso falso do progresso, do desenvolvimento. Porque você tem que perguntar, desenvolvimento para quem? Sim. Progresso para quem? Não é? O próprio Gandhi, lá, quando ele discutia a questão da Inglaterra, ele dizia, Deus me livre que a Índia vira a Inglaterra. Porque rapidamente vai se acabar com tudo que é natureza e rapidamente vai se dar um processo de exploração humana sem limites. Então, a gente tem que pensar em um processo que fuja dessa perspectiva do crescimento econômico, de um progresso unilinear, que caminha sempre para a industrialização e a concentração das populações nas cidades. A gente tem que pensar num processo que seja multilinear, considerando um Estado plurinacional. Cada etnia, cada povo tem que pensar o seu modo de vida, a sua forma de organização social, em articulação com a natureza. Isso que é fundamental, como já fizeram alguns países que construíram a sua constituição própria, né? Mas, nesse sentido, eu queria frisar a importância da gente repensar, não é, a direção para onde a gente está indo. A gente já está vivendo um atoleiro civilizatório.
uma crise na ciência, uma crise tecnológica. Então, acho que a gente tem que repensar coletivamente e saber que existe, de forma contra-hegemônica, um conjunto de pessoas, de instituições, movimentos sociais, universidades, ONGs, que estão levantando a bandeira de que um projeto alternativo para a sociedade é possível. Nós já temos elementos hoje para formular um projeto alternativo para a sociedade, com muito mais qualidade de vida, alimentação saudável e com muito mais solidariedade e bem-estar para a população. João Vitor, estava querendo falar? Sim. Pode, por favor. Não, professor, porque eu acho que as duas falas, elas apontam para elementos assim, muito importantes que eu queria dialogar. Primeiro de tudo, assim, eu acho que a própria ideia do desenvolvimento, eu gosto de pensar a partir de uma categoria de um professor, enfim, muito importante, que faleceu recentemente, chamado Carlos Walter Porto Gonçalves, um geógrafo, que ele gostava de pensar o desenvolvimento como um e aí tinha um hífen, envolvimento, ou seja, o desenvolvimento capitalista é um processo de retirada do envolvimento das pessoas com os territórios. É um processo de expropriação das pessoas, seus territórios, seus modos de vida, de concentração na cidade, como o professor bem falou. Então, quando a gente pensa em tudo isso, né, à luz da transição energética, eu acho que, e como uma das falsas soluções que a gente precisa combater com mais afinco, eu trouxe alguns dados para a gente pensar isso, porque eu acho que é muito importante. Quando a gente fala em transição energética, a gente parte da premissa de que existe uma matriz elétrica, uma matriz de produção de energia, que ela é não renovável, ou seja, que ela é de fontes relacionadas a combustíveis fósseis. No Brasil, mais de 80% da nossa matriz elétrica de geração de energia já é de fontes renováveis. Acho que essa é a primeira coisa que a gente precisa posicionar. Para além disso, a produção energética no Brasil, ela já passa dos 200 gigawatts. Ela já é o dobro da demanda que nós temos no país. Isso faz com que, por exemplo, ocorram casos de vertimento de energia. O que é isso? Por exemplo, uma usina hidrelétrica, a gente está produzindo tanta energia que não é interessante concentrar essa energia. E chega um momento em que as energias renováveis, elas são deixadas de ser utilizadas em detrimento das energias não renováveis. Por quê? Porque é possível deixar o fluxo de uma usina hidrelétrica, por exemplo, o fluxo da água correr, sem as comportas estarem ali ativadas, porque a gente está produzindo tanta energia que não precisa. E acaba ficando mais custoso. Então, qual é que é o grande problema da gente aceitar que a gente tem que fazer uma transição no Brasil? Quando se fala em transição justa no Brasil, a gente compreende isso como uma falácia, porque o Brasil não tem transição a ser feita. Então, o novo PAC do governo federal, ele está determinando um investimento de 540 bilhões de reais no eixo da transição energética. Isso é investimento em capital transnacional que vem para cá para instalar parques eólicos, parques solares, em territórios de comunidades camponesas, territórios de comunidades tradicionais. O povo Pancararu está sofrendo com isso em Tacaratu. Várias comunidades camponesas estão sofrendo com isso em Caetés. A gente também acompanha esses casos porque eu também sou advogado popular na Comissão Pastoral da Terra, então a gente acompanha essas comunidades que estão sofrendo com os impactos das renováveis. E tudo isso, no fim das contas, para atender, e aí dialogando com a fala do professor, para atender a mesma lógica histórica do nosso país, dentro de um processo histórico da gente ser um país de capitalismo dependente, para a gente atender a essa demanda histórica por commodities. Então, no fim das contas, o que é que se quer com isso? Que o Brasil se torne um grande exportador de energia sob o custo das nossas populações, dos nossos territórios, da nossa natureza, ser novamente expropriada. É um novo ciclo de financiarização da natureza, inclusive, de destruição da natureza, para exportar a energia como commodity, dessa vez. Então, novamente eu faço menção a isso, porque o governo de direita de Raquel Lira está defendendo isso aqui em Pernambuco, para implantar, por exemplo, uma planta de hidrogênio verde, que é uma usina que ela produz o hidrogênio, né, como energia a partir de fontes renováveis. Então, ela pega a água, ela aplica uma eletrólise na água, ou seja, aquece a água com muita energia para poder fazer a molécula de hidrogênio, fazer o hidrogênio, o gás hidrogênio. E para isso ela precisa de muita energia renovável. Então, o cinturão das eólicas, das solares em Pernambuco, ele vai ampliar muito com isso. A ideia é instalar esse terminal no Porto de Suape. Só que se a gente só olha para a direita, a gente esquece que o governo federal está investindo 540 bilhões nesse mesmo modelo de desenvolvimento. Então, é muito importante que a gente saiba disso. Não existe transição justa no Brasil, e se a gente quer, de fato, combater a crise climática, no Brasil, a crise climática tem nome e sobrenome. É o agronegócio e é o latifúndio.
Se a gente quer combater a crise climática no Brasil, a gente tem que acabar com o latifúndio. É uma tarefa histórica de quem veio antes de nós e que hoje é a nossa. Então, eu não vou antecipar para o terceiro bloco, que a gente vai pensar sobre as saídas, as soluções, mas me parece que não existe solução possível para além de uma adaptação que vai ser a gente se adaptando para morrer todos juntos abraçados, que não passe por combater firmemente o agronegócio, combater firmemente o garimpo, os grandes empreendimentos eólicos de energia solar também, que estão efetivamente produzindo esse processo de espoliação do território. E, enfim, também tem a questão do crédito de carbono, mas que eu gostaria de falar um pouco, mas eu acho que a gente pode deixar para se der tempo no terceiro bloco, para também tomar uma fala de mas para finalizar já esse último bloco, falar de um elemento que é importante, que é o processo da comunicação, né, o processo da própria arte, com grandes artistas, né, defendendo o agro, né? Como é que, né, ou seja, a disputa, o que a gente está fazendo aqui é muito diferente, né? Os pesos que é postos nas nossas cabeças, né? Como é que você vê isso, o papel da comunicação, da arte, pró a um projeto de desenvolvimento que foi criticado aqui? Eu sempre digo assim que as mesmas pessoas que têm interesse em dominar a terra, né, dominar o poder executivo, legislativo e judiciário, ele também procura dominar os meios de comunicação, né? Por isso que é tão importante estar numa comunicação pública, né? Tá falando aqui para ter a comunicação pública no Brasil, no estado de Pernambuco, nos municípios, porque é aí onde a população tem voz. Então, o Agro é Pop, né? Tem propaganda garantida no horário nobre de uma das grandes emissoras brasileiras, né? Cativa, assim, horário nobre mesmo, 8, 9 horas da noite. Então, é isso, é capital. Eu detenho não só o poder da terra, mas o poder do político e o poder das comunicações. E aí, do poder das comunicações, envolve a cultura, a arte, porque eu tenho atores ligados à minha emissora, eu tenho, né, artistas, eu tenho um pessoal que está ali, né, no meu guarda-chuva, vamos dizer, né? Uma palavra bonita, para não ser tão radical. Mas é isso. Maravilha, né? Maravilha de análise, mas que é terrível a situação. A gente ri porque a gente está aprendendo, mas muito difícil. Já voltamos. Em breve seguiremos tecendo realidades. Voltamos no último bloco do programa Realidades, discutindo a crise climática e a saída agroecológica. Então, vamos entrar na saída agroecológica, né? Então, por favor, você pode começar, use o microfone para discutir as propostas. Então, a Carta Política da ANA, né, a Articulação Nacional de Agroecologia, que o Centro Sabiá integra, ela faz parte de uma campanha que é a Agroecologia nas Eleições, né, que desde 2020 vem realizando campanhas de 2 em 2 anos junto. E aqui em Pernambuco, nessa orientação mesmo de discutir com os municípios políticas, né, que já deviam estar sendo implementadas pelos municípios. Um exemplo por exemplo, os programas de aquisição de alimento, as que a gente chama de compras institucionais, é um ponto. Né? Poucos municípios acessam o PA, o PENAI, né? Compra da agricultura familiar. Isso é importante, isso é um programa nacional. Né? E aí a gente pergunta, como estão nossos municípios? Estão fazendo essas compras? Né? Estão realizando o PENAI? Estão trazendo o cardápio com o nutricionista, acessando os agricultores locais, né? Com circuitos curtos de compra? Então, isso são alguns dos pontos que a carta traz. Eu acho que para as grandes cidades, a discussão da agricultura urbana e periurbana está posta também. Né? É uma solução para as grandes cidades, é uma solução para dar um pouco mais de justiça alimentar para as populações que não têm acesso vamos dizer, a comida de verdade, né? A agricultura urbana, ela não vem muito nessa perspectiva de comercialização, mas que pelo menos nas comunidades ela tenha um pouco de garantia, né? Para dar acesso à comida plantada pelas pessoas, pela comunidade. Então, a agricultura urbana é um ponto forte. O que é que as cidades vêm sendo construídas, né, dessa forma, né? Onde garantam espaços comunitários para a agricultura urbana. Esses são alguns pontos da Carta da ANA. A gente vem discutindo aqui em Pernambuco, em parceria, né, nas organizações das feiras,
nas redes Espaço Agroecológico, tem a Feira das Graças, Setúbal, Boa Viagem, Santo Amaro, né? Fazer eventos, chamar os candidatos a vereadores, a prefeitos, para conversar, para trocar ideias sobre o que podemos fazer, né? De forma agroecológica, para que nossos municípios fiquem mais sustentáveis, né? Um pouco mais sustentáveis. No interior também, o Centro Sabiá vem puxando essa discussão, né, em algumas feiras, em alguns municípios, tanto no Sertão, quanto no Agreste, quanto na Mata Sul. A gente também vem, junto com a ASA, né, trazendo a campanha Não Troque Seu Voto. Junto com quem? A ASA, Articulação Semiárido Brasileiro, a ASA Pernambuco, aqui no estado. A ASA tem a campanha Não Troque Seu Voto, Fortaleça a Democracia, né, que é justamente isso, no foco de fortalecer a democracia, de valorizar o seu voto, né? O voto é importante, é o instrumento que a gente tem de transformação verdadeira mesmo das políticas no nosso município, no nosso estado e no nacional também, né? Eu costumo dizer que se a gente não começa pensando bem quem a gente vai eleger para vereador, lá na frente a gente pode voltar a ter um presidente que nos faça, né? Enfim, sofrer um fascismo como a gente sofreu recentemente durante 6 anos, né? Porque foram 6 anos, foram só 4 anos. Então, da gente pensar direitinho em quais são os candidatos que dialogam com a nossa pauta. Quais são esses candidatos e candidatas que dialogam com o nosso projeto. É um projeto de agroecologia, um projeto de convivência com o semiárido sem desmatamento, né? A gente teve pesquisa recente onde mostrou já uma área desertificada no semiárido grande, pegando estado, uma parte de Pernambuco, Bahia, né? Como é que a gente pode, pelo menos, parar, né? Tem áreas que nem recuperadas serão mais. Então, como é que a gente pode parar? Como é que a gente pode dialogar? E um instrumento que a gente tem é o nosso voto. Então, da gente procurar não trocar nosso voto pelo caminhão-pipa, não trocar nosso voto pelo tijolo, não trocar nosso voto por nada, né? É a gente ter a liberdade de eleger candidatos e candidatas que se comprometam, né, com a crise climática, né, de sentar e de dialogar com a gente de como a gente vai sobreviver à crise climática que já está posta. Né? Como é que a gente vai se adaptar e quais são as ações políticas verdadeiras, né, que a gente pode efetuar para que que a gente consiga, de fato, adaptar sem, no futuro, ter uma grande crise, que é a crise alimentar. Sim, sim. Né? Porque se a gente troca territórios, no lugar de plantar, por placas solares, né, a gente vai ter déficit de alimentação. E é isso, eu não sou contra a energia solar. Eu só sou contra a forma como ela é feita pelas grandes empresas. De forma privada, ela é uma energia limpa. De forma privada, né, eu colocando no meu teto, eu tentando... Né, mas a gente, é uma outra discussão. A forma como ela chega nas grandes corporações é que deixa de ser limpa e passa aquela coisa que a gente começou a falar, né? Quem é o explorado e quem é o beneficiado na questão da crise climática. E muito obrigado. Com Rosa aqui do Sabiá, eu queria passar a palavra para o Marcos para compreender essa coisa da agricultura urbana, né? Porque sempre essa contradição campo-cidade, né? Que é histórico, né? Que a gente precisa se alimentar, como falou aqui Rosa, né? Mas como é que vem crescendo, como é que vem acontecendo esse debate de agricultura urbana, de agroecologia nos grandes centros urbanos? Assim, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que compreender é que debaixo do asfalto tem uma horta. Então, veio o movimento da industrialização, da urbanização, destruiu a horta e passou o asfalto para passar carro. Então, assim, a cidade ela tem potencial e condições de produzir aquilo que a população precisa. Nós temos terrenos baldios, temos áreas à margem de córregos, de rios, temos terrenos ainda disponíveis que poderiam se tornar em processos coletivos, numa rede de processos coletivos de produção e comercialização. A lógica da sustentabilidade é que quanto mais próximo a produção e o consumo, mais sustentável é o processo. Sim. Então a gente precisa produzir alimentos na cidade, sejam frutíferas, E nós estamos com vários projetos, a Prefeitura criou a Secretaria de Agricultura Urbana, não é? O Centro Sabiá tem um projeto junto com a Universidade Federal Rural de Pernambuco, UNAC, do qual eu faço parte da coordenação,
mas criou a Escola Marias, né, de agricultura urbana. Então, essa coisa começa com a grande crise que houve em Cuba, em 1992, quando a União Soviética, a Rússia, ela retirou o apoio, né, que oferecia a agricultura moderna, e aí a população cubana teve que produzir alimentos sem contar com aqueles insumos sintéticos, NPK. Né? E aí eles passaram a produzir alimentos e foi para a rua como uma política pública para assegurar a alimentação da população a partir da produção local. O que é que está faltando? A gente precisa inserir na lei orgânica municipal um plano de agroecologia. Os vereadores precisam se articular na Câmara de Vereadores para inserir na lei orgânica municipal um plano agroecológico, aonde entra não só a agricultura urbana, porque Recife tem um potencial enorme de produção de alimentos, seja de origem proteína vegetal e animal, mas também Recife precisa de comedores populares, precisa de restaurantes populares. Nós temos toda uma legislação federal, com várias leis criadas por Dilma ainda, na época de Dilma, que assegura a responsabilidade do Estado em abastecer de alimento essas instituições públicas, federais, estaduais e municipais, presídios, escolas públicas, hospitais, creches e tal. Então, isso precisa ser garantido pelo município. É responsabilidade do gestor. A Câmara de Vereador, o prefeito precisa estar comprometido com isso. Porque senão não avança. Então, a fome está concentrada nas cidades, na periferia das cidades. E aí, como é que você vai enfrentar isso? Produzindo localmente essa alimentação de forma local, né? Então, a gente também avança muito com relação à formação acadêmica, né? Hoje nós temos na Universidade Rural e em várias universidades do Brasil centenas de cursos de agroecologia. Então, essa lógica de trabalhar com o paradigma, do questionamento ao paradigma, a formação acadêmica, vem mudando. Então, nós temos um curso de bacharelado em agroecologia na Universidade Rural para filhos de agricultores. Interessante. Em regime de alternância. Nós temos um curso de doutorado em agroecologia em rede, também para movimentos sociais. Então, existe muitas iniciativas. O MST hoje pensa de forma agroecológica. Tem um projeto do MST que é plantar 100 milhões de árvores, né? Plantar árvores em assentamentos. A CPT trabalha com agrofloresta em vários assentamentos. Então, nós temos um conjunto de iniciativas poderosas que os candidatos a vereadores agora precisam se comprometer com eles. Por isso que na feira do Espaço Agroecológico da Várzea, sábado, dia 21, nós vamos fazer uma roda de conversa com várias vereadoras para que eles firmem uma carta se comprometendo com a agroecologia durante os seus mandatos. Dia 21, às 8 horas da manhã. Que bom, isso é importante, essa iniciativa. Acho que é isso que é muito importante na eleição. As articulações, os movimentos, né, as universidades, né, proporem, né, no que tem acumulado. E você estava falando no intervalo, João Vitor, sobre o plano diretor, né? Como é que isso tem um impacto quando você vai enfrentar os problemas, por exemplo, que a gente está discutindo hoje, da crise climática. Por favor. A gente tem que pensar em relação às saídas e dialogando com o contexto municipal, que o contexto das grandes cidades é muito diferente do contexto das pequenas, né, cidades. Mas pensando no contexto das grandes cidades inicialmente, eu acho que é sempre bom fazer menção às 140 mortes em Recife em 2022 pelas enchentes. Não são mortes naturais. Né? As 122 mil pessoas que ficaram desalojadas, as 68 mil casas danificadas, todos e todas são refugiados climáticos, são... enfim, pessoas que são vítimas desse modelo de organização da cidade também, que obedece à especulação imobiliária, à especulação econômica, às grandes empresas, né, aos interesses do capital. Recife não está alheio a isso. E como eu estava dizendo no intervalo, eu pude participar, na época eu era extensionista ainda, né, do NAJUP, que é um projeto de extensão da UFPE. A gente acompanhou o processo de revisão do plano diretor e é muito... Assim, quem acompanhou o processo consegue ver esse fio condutor de uma forma muito nítida. Como a desregulamentação das EIs, a ampliação dos coeficientes de construção, de gabarito, ou seja, a desregulamentação do que existia de medidas de proteção das comunidades vulnerabilizadas e
abrir o espaço para o capital, especialmente imobiliário, avançar sobre a cidade. Não tem como a gente pensar em Recife esse tipo de resultado fora da disputa por legislações como o plano diretor. Então, para as grandes cidades, eu acho que para além disso, né, a gente tem que debater e tem que comprometer as nossas candidaturas, né, com a expropriação de imóveis ociosos ou endividados para a construção de moradias populares, especialmente nos centros das cidades. A gente precisa se comprometer com a política de acabar com esse tipo de consórcio, como o Grande Recife, que só serve à corrupção e ao oligopólio, a reestatização dos transportes, o passe livre. Porque isso também está associado, se a gente quer diminuir a emissão de carbono, a gente precisa de transporte público acessível, que as pessoas possam circular sem depender de outras formas de uso e de circulação na cidade. A gente precisa também que cada vez mais nas grandes cidades, que a gente sabe que o contexto de precarização da força de trabalho, o mundo do trabalho está cada vez mais difícil, as pessoas perdem cada vez mais tempo em deslocamentos, então a gente precisa também pensar em mecanismos de socialização do trabalho reprodutivo, especialmente das mulheres, que infelizmente na nossa realidade fica a cargo delas, né, das mulheres cis, mulheres trans, esse trabalho de cuidado. Então, criação de creches, para além do que foi falado sobre refeitórios populares, né? Criação de creches, criação de lavanderias públicas, espaços de socialização desse tipo de trabalho reprodutivo, especialmente nas periferias. Eu acho que esses seriam alguns eixos importantes pensando nas grandes cidades. E pensando nas pequenas cidades, nas cidades do interior, que eu acho que é muito importante a gente também fazer menção, porque nesses momentos acaba que a gente centra muito a discussão nas grandes cidades, mas eu acho que o programa político que a gente tem que construir, como o professor estava falando, né? Esse outro modelo, essa alternativa de projeto de existirmos socialmente no Brasil, ela passa necessariamente por a gente entender as particularidades também das pequenas cidades. Então, nesse contexto, a gente se depara muitas vezes com as prefeituras dizendo que a responsabilidade, por exemplo, para pensar em reforma agrária, em combate ao latifúndio, não é da prefeitura, é do INCRA, é do governo do estado. Mas as prefeituras, elas são omissas no que elas precisam fazer para garantir a permanência dos territórios. Então, por exemplo, a gente cansa de ver comunidades camponesas, comunidades tradicionais que não têm acesso à energia, que precisam se deslocar 20 quilômetros em rodagens ruins para poder acessar unidades de saúde, para poder acessar escolas, com transporte. Quantas vezes na Zona da Mata a gente vê acidentes de ônibus? Recentemente aconteceram vários, com crianças morrendo, indo para a escola, porque não existe investimento em rodagem, não existe investimento em transporte de qualidade, não existe investimento em escolas dentro desses territórios. Então são eixos muito importantes. E para finalizar tudo, agradecer muito o espaço e só dizer que para além dessa questão do voto consciente, que eu acho que a Rosa falou muito bem, a gente precisa de fato aproveitar esse momento de crise e pensar essa crise, já que o capital fala tanto de crise como oportunidade, vamos pensar esse momento de crise como oportunidade de nós, que somos a maioria, construirmos a nossa maioria, confluir as nossas lutas, classe trabalhadora, comunidades camponesas, povos indígenas, mulheres, comunidade LGBTQIA+, juventude. Vamos organizar nossas lutas, organizar nossa revolta e construir um outro modelo de sociedade que não vai passar, apesar de também passar, mas não vai passar só pela plataforma eleitoral. A gente precisa construir isso de fora. Obrigado, gente. João Vitor, Venâncio, agradecer mais uma vez. A gente já está no finzinho do programa. Ele é do Fórum SUAP, assessor jurídico, como também da CPT. Um prazer estar aqui com você, que a gente já se conhece de outros momentos, mas é um prazer estar aqui. Queria também passar nesse momento final a palavra para a Rosa Sampaio, do Centro Sabiá, para fazer as suas últimas considerações. Então, acho que é isso, assim, as campanhas tanto da ASA quanto da ANA dialogam um pouco com isso que o João Vitor trouxe, né, da gente olhar quem nos representa, né? Eu costumo dizer, se não tiver mulher lá, quem é que vai olhar para nós mulheres, né? O cuidado é com as crianças, mas com os idosos também, né? Se não tiver negros e negras lá, quem é que vai olhar para essas populações quilombolas, indígenas? Então, a gente precisa olhar para essas representações, João Vitor. Queria agradecer demais ao programa, viu, a todos os ouvintes e ouvintes. Foi um prazer estar em debate com essas pessoas, são maravilhosas. Marcos, fechando. Agradecer a presença, a oportunidade. É um debate extremamente contemporâneo, atual, necessário. A gente está vivendo uma calamidade, uma catástrofe muito grande, mas com muitas alternativas visíveis e práticas
que são responsáveis pelas condições de vida e bem-estar das populações, sobretudo as populações mais pobres. E são os mais pobres que são os mais ecológicos. Muito obrigado. Encerramos esse programa Realidades, apresentado por mim, Daniel Rodrigues, na técnica Alexandre Silva e no apoio Gabriel Tomás. Como convidados, Marco Figueiredo, da Rural, aqui do meu lado, Rosa Sampaio, de Centro Sabiá, João Vitor Venâncio, do Fórum Swap, da CPT Nordeste 2. Este programa também está no streamings. Até mais, um cheiro, um grande abraço. Acabamos de ouvir Realidades. Oferecimento Proeste, UFPE.